Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Fechem os olhos, arrumem-se em suas cadeiras, respirando tranquilamente. Gratidão ao Pai de bondade. Só por hoje. Falarei menos e ouvirei mais. Só por hoje. Serei mais humilde para reconhecer meus erros. Só por hoje. Agradecerei mais e irei reclamar menos. Só por hoje. Irei aceitar aquilo que não posso modificar. Só por hoje. Pensarei muito antes de falar ou agir. Só por hoje. Vou aprender com o meu passado, viver o meu presente e sonharei com o meu futuro. Só por hoje. Lutarei pelos meus alvos e meus objetivos. Só por hoje. Amarei a minha família com toda a intensidade. Só por hoje. Desejarei o melhor para aqueles que me odeiam. Só por hoje. Confiarei mais em Deus e os meus sonhos e planos, mas irei viver o meu presente. Só por hoje. Não me culparei dos meus erros, mas irei aprender com eles. Só por hoje. Não julgarei ninguém, mas irei perdoar todos que me fizeram mal. Só por hoje. Pedirei perdão para todos a quem magoei. Só por hoje. Não terei raiva nem ódio, nem rancor de ninguém. Só por hoje serei grato por tudo o que aconteceu em minha vida. Só por hoje sonharei com um futuro bom, tranquilo e cheio de paz. Só por hoje desejarei que todo dia da minha vida seja um só por hoje. E agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, Mãe de Jesus e de toda a humanidade, agradecendo os mentores dessa casa, a espiritualidade maior. Agora dou oportunidade para o Júnior, que vai falar através da música. Continue tranquilos, calmo em oração. Por favor, Júnior. Boa noite. Certa vez eu escutei que quem canta ora 2 vezes, e aí eu me perguntei sobre isso. E o pouco que eu cheguei à conclusão, e aí depois eu peço ajuda para os universitários de plantão, é que quando a gente ora cantando, a música ela penetra a nossa alma e ela enraiza através das memórias essas, memórias olfativas, memórias, nesse caso, as memórias musicais, né? As notas musicais, elas criam raízes na nossa alma. Muitas vezes acordamos com uma música na cabeça e isso é pura inspiração. Então eu entendi que a música, ela nos ajuda a orar e a vigiar também. Cantamos orando e quando ela nos inspira, elas nos estão ajudando a vigiar. Foi o mero entendimento que eu cheguei dessa singela frase aí. Essa música chama-se Mensagem do Além. Onde estou mais feliz do que fui até então. É verdade, aí se diz, aqui se tem consolação. O que eu tenho é pra dar, quem quiser pode pedir. Meu desejo é ensinar uma lágrima sorrir. Quero ser sua esperança, luz, consolo
consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda essa dor, vem, também-se mais nessa tristeza. O meu mundo é de esplendor, vem contemplar esta beleza. Não há razão para temor, ponha mais fé nos dias teus. Ponha na vida mais amor, menos mundo e mais Deus. Quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda esta dor, não pense mais nessa tristeza. O meu mundo é de esplendor, vem contemplar esta beleza. Não há razão para temor, tenha mais fé nos dias teus. Ponha na vida mais amor, menos mundo e mais Deus. Amor, mais Deus. Obrigado, Júnior. Que perfeito. Que perfeito. Falou tudo. Eu quero pedir a todos vocês, neste momento, e a toda continuidade aqui dos estudos, por favor, vamos pedir a espiritualidade maior, a Deus, que é o nosso Pai maior, por todos aqueles que lutam contra o vício, seja qual for o tipo de vício. Peçam com toda a força do coração de vocês, lembrando daquela frase: e se fosse seu filho, se fosse meu filho, como eu estaria? Vamos pedir por todos eles, por favor. Agradecendo a espiritualidade maior, que aqui está, manando luz, abençoando a todos. Agradecendo a presença de todos que aqui estão, seja na carne ou no espírito, sejam todos bem-vindos. Damos por iniciado a reunião da noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós estamos no Livro dos Espíritos, capítulo Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Se alguém tiver alguma dúvida ou queira perguntar, ou colocar suas opiniões, a gente só pede para levantar a mão, que o Fabrício leva o microfone. Lembrando que os nossos estudos, como as palestras, elas são transmitidas ao vivo pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Então nós temos outros irmãos, cidades, estados, até mesmo de outros países que nos acompanham. Inclusive, o Ed está aí, não? O Ed não veio? Inclusive, até acabam cobrando, né? Porque como a gente tem o Ed de domingo, aí do pessoal falou, mas o Ed Martino não vai voltar a fazer de domingo, né? Então o pessoal costuma.
Bom, eu vou na questão 467, mas antes, só para a gente retomar rapidinho, a gente está falando sobre a influência dos espíritos sobre as nossas vidas, e a gente sabe que existe essa influência muito mais do que a gente possa imaginar, uma vez que nós somos uma alma, né? Basta ser espiritualista já para compreender que nós somos uma alma e somos imortais. E espíritas a gente compreende, temos o entendimento do mundo espiritual. O quanto que eles participam da nossa vida, positivamente ou negativamente. E aí, só para retomar, os nossos irmãos desencarnados, eles acabam nos inspirando, principalmente quando nós temos as nossas más tendências, né, as nossas reminiscências. É isso que eles despertam. E aí na questão 466, uma questãozinha anterior, o Espírito de Verdade dá uma resposta bem contundente, bem explicativa, que ele explica, né? Um indivíduo que foi homicida em vidas passadas. Então ele traz essa tendência do homicídio, do assassinato, né? Da violência, ou como a Socorro comentou, a oração para aqueles que estão presos à drogadição, os adictos. É muito provável também que muitos deles tragam essa tendência de vidas passadas. Então, os espíritos infelizes, aqueles que estão presos ainda às sensações físicas, aos prazeres terrenos, eles ficam despertando isso em nós, eles instigam isso em nós. As paixões, as reminiscências instintivas, negativas, os vícios, eles se alimentam disso, eles se comprazem disso. E aí compete a gente dar a abertura da nossa casa mental ou não. É o que diz aqui. Ao mesmo tempo que a gente tem uma falange de espíritos infelizes, vingativos, que querem ver a nossa queda, segundo a questão 466, também tem uma falange de espíritos bondosos, altruístas, sábios, benevolentes, que também nos inspiram ao bem. Que nos inspiram ao bem. Que nos inspiram também ao bom caminho. Aí então a decisão fica por nós. Qual inspiração nós vamos aceitar? Aquelas inspirações que nos levam ao velho homem, aos vícios, às tendências, às paixões, aos comprometimentos, ou ao novo homem, no qual nós somos inspirados ao bom caminho, à espiritualidade, à caridade, ao amor, à reforma, à transformação, se colocar no lugar do próximo, a empatia, a resiliência. A escolha é nossa. A escolha fica para nós. Se nós queremos ser inspirados e guiados pelos espíritos infelizes e ignorantes, ou pelos nossos mentores espirituais. Ele deixa bem claro isso. Na questão 467, pode-se libertar da influência dos espíritos que nos incitam, que nos solicitam ao mal? Podemos nos libertar da influência deles? Nós conseguimos nos libertar da influência dele? A resposta é sim. Porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Eu só posso falar por mim. A maioria das pessoas sabem como eu adentrei a doutrina espírita. Processo de obsessão, depressão, alcoolismo, suicídio. Né? O meu desligar do processo obsessivo foi primeiro compreender o quanto a bebida me fazia mal e o quanto meus próprios pensamentos, sentimentos e ações me faziam mal. A doutrina espírita, ela me ensinou isso. A me enxergar. A partir do momento que eu comecei a me enxergar
que eu comecei a fazer um tratamento, que eu tive a boa vontade de poder me ajudar e de entender o meu próprio processo, foi um passo para parar de beber. Foi um passo para também sair do processo de depressão, automaticamente de obsessão. E também tendência suicida, autodestrutiva. Conforme eu fui me conhecendo, me educando, mudando os meus pensamentos, meus sentimentos, mudando os meus hábitos, mudando as minhas companhias, é óbvio que automaticamente eu vou dando abertura e campo mental, vibracional aos bons espíritos, e aqueles que no qual me queriam o mal, e que no qual eu também dei abertura, comecei a me distanciar, porque houve uma mudança. Então você começa a mudar. Você começa a mudar. É a mesma coisa, como a Socorro falou sobre adicção. Por que evitar lugares e pessoas e situações que nos levam a um comprometimento ou a velhos hábitos? Por que o AA e o NA diz isso? Por que o AA e o NA diz para a gente fazer um inventário moral sobre nós? Diz para que venhamos a fazer aí uma reforma, uma transformação. Porque você só sana a doença, você só consegue sanar a doença, estabilizá-la, mudando de atitude. Mudando de atitude. Então, se chegar aqui alguém obsedado, vamos pegar num processo de obsessão, de subjugação ou de fascinação, que são um dos piores graus. Afastando os obsessores pelo processo de desobsessão. Se não houver uma mudança do indivíduo, o que ocorre? Essas companhias espirituais, elas voltam. Elas voltam. Então é necessário que eu me eduque, é necessário que eu mude, é necessário que eu me conheça, é necessário que eu vigie meus pensamentos, é necessário que eu busque a oração, a espiritualidade, eu busco o autoconhecimento, busco um trabalho voluntariado, boas leituras, que eu lute contra as minhas tendências, porque é óbvio que eu vou sentir ali o sopro. Eu coloco o sopro entre aspas, a inspiração daqueles que dizem assim, volta a beber. É só uma. E olha que são 20 anos que eu não bebo e ainda escuto isso. Por que não parar aqui no boteco? E claro, eu não estou culpando os espíritos, existe uma doença dentro de mim. Existe uma compulsão dentro de mim, existe um leão dentro de mim, que precisa ser massificado dia após dia. Como todos nós aqui, tem um leão. E aí compete a cada um identificar o que é esse leão. Esse leão pode ser o orgulho, pode ser o egoísmo, pode ser um vício moral, pode ser um vício físico, pode ser um comportamento que está levando o indivíduo à autodestruição, ao pessimismo, à falta de valorização da vida, a falta de fé, a falta de alegria, a falta de entusiasmo, a falta de motivação. Todos nós aqui temos um leão. E nós precisamos combater esse leão que mora no nosso mundo íntimo. Nós temos que combater esse leão. E como é que nós combatemos esse leão? Se conhecendo. Porque se eu não me conhecer, se eu não identificar que eu estou sofrendo por aquelas ações, por aqueles pensamentos, por aquela conduta, se eu não tratar do meu campo emocional, se eu não tratar da minha saúde física, se eu não cuidar da minha mente, é óbvio que vai chegar uma hora que eu vou dar abertura total, por afinidade, porque existe a lei da afinidade, a lei da sintonia, semelhante atrai semelhante, como nós atraímos também as experiências da vida, nós construímos, atraímos
as experiências da vida, através dos nossos pensamentos e sentimentos, como também nós atraímos as nossas companhias espirituais, desencarnados e encarnados. Então, eu preciso de autoconhecimento, e é o que diz essa frase: conhece a ti mesmo. Eu preciso me conhecer, para que, me conhecendo, eu me eduque. Eu conheça as minhas imperfeições, minhas falhas, e eu possa me dar o remédio. Que eu saiba me dar o remédio. Por isso que toda resposta, toda cura está dentro de nós. Está dentro dessa frase: homem, conhece-te a ti mesmo. Conhece quem é você. Conhece a forma como você pensa, como você sente, como você vive, as suas ações, os seus comportamentos. Se autoanalisa. E procura fazer uma modificação interior. Eu ouvi de um médico, um artigo de um médico norte-americano que diz assim, a respeito da depressão: precisa-se menos de remédio hoje e mais de espiritualidade. Tem um artigo desse. Aí eu fui pesquisar se não é fake news, mas não é fake news. E a gente tem que pesquisar se não é fake news. Né? E aí, quando eu não sei se é fake news, eu falo com o Marcial, mando para ele. De vez em quando eu jogo um fake news, erro, aí o Márcio, aquilo é fake news, aí eu sou obrigado a tirar. Mas a gente tem que aprender a pesquisar. E aí esse médico norte-americano diz isso: nós precisamos de menos remédio e mais espiritualidade. É um psiquiatra. Ele está errado? Não, nós precisamos da parte espiritual muito. A parte espiritual, ela não está ligada à religião, ela está ligada à nossa mente, à nossa essência. Somos uma alma. Nós precisamos de espiritualidade. A espiritualidade é autoconhecimento. É buscar a nossa essência, quem sou eu, qual é o sentido da minha vida, por que as experiências elas se tornam a repetir sempre, por que eu sempre estou nesse processo de sofrimento, de angústia, de melancolia, de doenças. É uma forma de se desenvolver, de se chegar à sua essência, à sua espiritualidade. E aí, quando você desenvolve a sua espiritualidade, você ganha força, você começa a se libertar do jugo dos espíritos. Você começa a se libertar do jugo também de emoções doentias da família, das pessoas, da sociedade. A gente passa a ter domínio da nossa vida. Espera um pouquinho, a minha vida me pertence. Ela é minha, e eu tenho por obrigação e dever de me fazer feliz. Eu não estou falando de egoísmo. Eu não estou falando que nós não devemos fazer a caridade. Devemos fazer a caridade, mas nós não temos por obrigação carregar a cruz que compete ao indivíduo carregá-la. Eu posso ajudá-lo, mas não é o meu dever. O meu dever é com a minha saúde mental, é com a minha felicidade, é com a minha paz de espírito, porque se eu tiver saúde mental, se eu me amar, se eu tiver paz de espírito, eu vou ser uma boa pessoa para mim e você para os outros. Vou ser um bom instrumento para a sociedade. Tenho visto hoje dentro das empresas, principalmente das grandes empresas, criando na sua cultura, no seu ambiente de trabalho, na sua cultura organizacional, buscando a ciência da felicidade. Tenho visto essas empresas realmente vivenciarem isso em si e para os seus colaboradores e para os seus fornecedores. Ciência da felicidade. Sabe por quê? Porque nós precisamos buscar o autoconhecimento para sermos felizes. A gente precisa encontrar dentro de nós o sentido da nossa existência. Isso é extremamente importante. Porque senão nós vamos viver estamos vivendo já uma epidemia de depressão, de melancolia, de inúmeros transtornos. Porque as pessoas, elas não se permitem serem elas mesmas. As pessoas não se aceitam, não se amam.
E se elas não conseguem se amarem, é óbvio que elas são um barco à deriva. Elas passam a ser guiadas ou pela sociedade, porque não existe só obsessão de desencarnados, dos espíritos para conosco. Existem processos de obsessão, de vínculos emocionais negativos, destruidores. Dentro dos lares, na sociedade num todo, existem padrões de crenças emocionais, afetivos, que no qual nos destroem, nos aniquilam, tira a nossa capacidade racional, de ter fé racional, de saber pesar na balança da consciência aquilo que é bom, aquilo que não é bom, o certo do errado. Nos tira esse crivo, aniquila a nossa liberdade de consciência, a nossa liberdade de escolha. Então nós passamos a ser guiados como massa. Como massa. Então os processos de obsessão são processos duros de se libertar. É duro se libertar de processos obsessivos dentro da própria família, de encarnado para encarnado. Um processo, às vezes, cultural, que passa de geração para geração, onde as pessoas são infelizes, são escravas, porque estão presas, enrijecidas, naquele condicionamento, naquela forma. E aí, então, gera uma intolerância enorme, preconceitos, tabus. Sofrimento. Porque se a própria família onde você é gerado não te aceita, não te aprendeu a amar como você é, o que você vai ser para a sociedade? Qual vai ser o reflexo disso na sociedade? Então os processos de obsessão são intrínsecos, são complicados, ferrenhos. Se tiverem por curiosidade, leiam o livro Novos Rumos da Medicina, do Dr. Inácio, quando ele era encarnado, médico psiquiatra. Ele escreveu um livro chamado Novos Rumos da Medicina. Ele trabalhou por mais de 40 anos dentro de um hospital psiquiátrico. Ao lado dele tinha uma médium chamada Maria Modesta. Esse médico era espírita. Esse médico, quando chegava um paciente, ele fazia lá a sua ficha. Ele ia estudar a vida do paciente, processo cultural, ambiente, uma série de coisas. Ele pegava toda a parte mecânica da medicina, os remédios e tudo mais. Nesse livro ele comenta, como um estudioso, como um cientista, ele chega à conclusão que 80% de 100, 80% que chegavam no hospital psiquiátrico vinha por problemas espirituais. Porque ele fazia um check-up de tudo, mecânicos, tomografia, tudo que podia ser feito. Ele chega à conclusão que 80% das pessoas que chegavam ao hospital psiquiátrico eram por problemas de obsessão profundo. E que depois de um tratamento, além do físico, com os remédios, também de um tratamento espiritual, essas pessoas, uma boa parte, conseguia retornar à sociedade. Nós acompanhamos isso por anos a fio no Hospital Psiquiátrico Ceará. Nós tivemos uma grande oportunidade de viver. O Seu Nelson nos deu essa abertura de estarmos, de conviver com os pacientes, onde a gente podia aplicar os passes, onde tinha os tratamentos. Era nítido, ninguém precisa ter evidência mediúnica para perceber que tem ali um processo de obsessão espiritual. Fortíssimo. E que depois de um tempo, esses indivíduos conseguiam obter um pouco de raciocínio, de liberdade de consciência, depois de um tratamento espiritual e além dos remédios.
Porque o remédio trata da mecânica do corpo, o tratamento espiritual trata da mente, trata da essência espiritual. Era nítido da gente ver, enxergarmos a mudança de comportamento. Você quer perguntar? Só um pouquinho, vou pedir para o Fabrício levar o microfone. Bom, boa noite. Na verdade, eu entendo essa questão do autoconhecimento, eu tomo essa questão para mim, porque eu tenho uma história de vida, até pela minha idade, por tudo que eu passei até hoje. Aí, quando você fala da questão, por exemplo, de matar um leão, eu brinco às vezes que eu tenho até um zoológico dentro de mim, não é nem só o leão. É que eu fui modesto. Mas, enfim, eu queria saber, não em relação a mim, que já tenho uma vivência e consigo absorver o que você fala, mas o que a gente pode, por exemplo, passar de mensagem para um grupo de adolescentes jovens que hoje, mais do que o abuso físico, sofrem do abuso emocional dentro de casa e estão perdendo as suas vidas, se suicidando por conta de mães narcisistas, pais, sogro, sogra, enfim, toda a família que manipula toda uma situação e que, com certeza, no meu lugar, não entenderia e não teria compreendimento disso. Porque essas pessoas não têm a minha idade. Elas são novas, elas estão perdendo a vida e, muitas vezes, por conta dessas famílias que estão totalmente desestruturadas. Como é que a gente faz para auxiliar essas pessoas? Como é que isso é explicado dentro de casa? Porque elas estão totalmente abandonadas e totalmente desamparadas aí por uma sociedade que tem todo um tabu, que a mãe é como a mãe de Deus, e é santa, e mãe é mãe, a gente tem que respeitar, enfim. E um monte de gente aí está vendo nas redes sociais, aí no mundo afora, que não existe isso. Como vários tabus outros foram criados, esse é mais um deles, né? Perfeito. Bom, é um grito, né? Depressão e suicídio é um grito para a sociedade. A nossa sociedade tem algo errado. Né? Quando você começa, como você colocou, quando você vê os números alarmantes de suicídio entre pré-adolescente, adolescente e jovens, né? O que aumentou de uns anos para cá é alarmante. Né? Tanto que a gente teve uma preocupação muito grande o ano passado aqui na casa, e a gente fez o mês amarelo, foi um mês falando sobre suicídio. Então o tema foi sobre suicídio em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Primeiro, acho que compete a nós, dentro da doutrina espírita, ou mesmo das religiões espiritualistas, compete a nós divulgarmos não mais tanto a religião, mas a espiritualidade. Eu acho que a gente precisa amar mais e ensinar às pessoas o que é realmente amor. Né? A aceitação, é o diálogo, é a compreensão, é a aproximação, é o comprometimento que você precisa ter com aquela pessoa, porque a arte de educar é isso, é comprometimento, é responsabilidade, é tempo que precisa ser doado, né? Não é tempo que tem que ser cobrado no sentido de troca ou barganha com os filhos. Então, primeiro, eu acho que compete a nós, que estamos envolvidos aí, ou buscamos a espiritualidade, falar sobre esse assunto. Esse assunto precisa ser falado. Tanto que nós ouvimos de algumas pessoas, poxa, mas precisa falar tanto assim de suicídio? Olha, precisa falar tanto assim de suicídio. Precisamos falar muito desse assunto, porque é alarmante. O que a gente atende de pessoas aqui, que chegam a casa, né, com depressão e suicídio, o número é gigantesco. É gigantesco. E ainda bem que essas pessoas estão vindo buscar um tratamento espiritual, como também estão buscando um tratamento de psicoterapia, psicológico, ou estão tomando remédio, não importa. Quer dizer, a gente precisa se movimentar. E aí, quando a gente vê esses números, isso mostra o quê para mim? Uma sociedade que está falida moralmente.
Nós nos desenvolvemos muito no campo intelectual, né, no campo da tecnologia, no campo da comunicação, do transporte, da ciência, da medicina, mas nós estamos aí estacionados no campo moral. No campo moral. Então, o que isso vem mostrar para nós? O escândalo é necessário. Não é isso que Jesus diz? O escândalo é necessário. Um escândalo coletivo desse número que está acontecendo é necessário. Por que Jesus diz que é necessário o escândalo? Para chamar a atenção da sociedade. Tem algo errado. Se você não quer que aconteça com o teu filho, presta atenção. O que aconteceu com o filho do teu vizinho? E tenta cuidar do teu filho. E tenta se aproximar dele. Não veja os professores e educadores como vilãos, né? Tenta se aproximar dos professores quando eles dizem que o seu filho está tendo um mau comportamento. Abra os seus olhos, se aproxime. Veja o que reflete esse mau comportamento. Qual é o estado emocional que está levando o seu filho a ter um mau comportamento? Dá tempo ainda. Dá tempo ainda de reverter algumas situações. Então, o escândalo é necessário. O escândalo é necessário para que a gente aprenda com os erros dos outros. Porque se eu não quero que aconteça com meu filho na minha casa, eu preciso vigiar, eu preciso orar. Eu preciso aprender algo com essa situação. Porque dizer que não vai acontecer comigo, engana-se. Olha, além da epidemia de suicídio, a drogadição, a adicção, olha, é assustador. É assustador. Assustador. Eu fiz uma palestra sobre álcool. O ano passado aqui, os números também são agravantes, alarmantes. Cada ano que passa, o número de jovens que se alcoolizam mais cedo é enorme. E ninguém fala nada. Porque faz parte da nossa cultura. Faz parte do nosso ambiente, faz parte das nossas crenças. Porque dentro das famílias se bebem, é comum se ter o barzinho, é comum fazer churrasco em tudo para se comemorar, é comum se festejar com muito álcool, regado a muito álcool. E isso também leva a esses jovens que estão desmotivados, que não se estruturaram emocionalmente, espiritualmente falando, para o mundo. Porque a família acha que dando boa escola, uma viagem para Disney a cada 3 anos, ou 2, ou 1 ano, entretenimento, inglês, natação e um monte de coisa, é o suficiente para a formação do indivíduo, e a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Então, o escândalo está aí. Se a gente não quer que ocorra dentro dos nossos lares, vamos se aproximar dos nossos filhos. É necessário a gente ter um olhar diferenciado, porque a gente tem uma velha mania, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, e quando a gente vê, não vai ter tempo mesmo de tirar o teu filho da droga, não vai ter tempo mesmo de você socorrer quem você ama, porque se suicidou. Não deu mais tempo. O que a vida nos pede agora, nesse exato momento, é: vamos buscar a nossa essência? Vamos preencher o vazio das nossas almas com mais amor, com mais tolerância, com mais carinho, com mais caridade? A vida está nos pedindo mais amor. A vida está nos pedindo um pouco mais de compreensão e um olhar diferenciado para com as outras pessoas. Porque as pessoas vivem no mesmo teto, no mesmo lar, mas não se conhecem. Porque cada um está no seu iPad, está no seu celular, no canto da casa, e que male male se conversam. Que male male trocam um diálogo. Que male male olham nos olhos. Eu não estou dizendo que, então a tecnologia é errada, o entretenimento é errado. Não. O
O próprio Livro dos Espíritos, na lei de conservação, ele mesmo coloca que é o homem que abusa disso tudo. Emocionalmente, conforme nós vamos zelando dos nossos filhos no sentido de autoproteção, de poupá-los, de se autoconhecer, quando eles saem no primeiro não, eles não têm estrutura para lidar com o primeiro não, não têm estrutura para lidar com as aflições da vida, com os espinhos que a vida oferece lá fora, e que são muitos, são inúmeros. Então falta espiritualidade. Você pode buscar espiritualidade sim dentro da religião, mas nós precisamos de espiritualidade, nós precisamos de mais atenção, de mais amor, precisamos de mais tempo, que a gente, e dá para dar. Quando você fala, quando a gente vê que é prioridade, a gente dá tempo. Agora, quando não é a nossa prioridade, a gente não dá. A gente cala as pessoas com coisas, com situações, com entretenimento, enfim. E assim nós vamos tocando a vida. Até uma hora que acontece isso dentro da nossa casa. De ver um filho que está na dependência química, que você não sabe mais o que fazer, porque você nunca quis ter um olhar para o teu filho ou para a tua filha. Nunca quis enxergar. Então nós precisamos, como pais, sermos orientadores, cobrar, ser firme, conversar, olho no olho. Isso faz parte do processo da educação. É assim que funciona. Agora, dizer que não tem tempo, realmente, aí a gente passa a terceirizar. Você leva para o psicólogo, só que você não quer conversar com o psicólogo e fazer a tua parte. Se você conversa, está com a cara amarrada. Porque o psicólogo diz assim, ó, você tem que fazer assim, assim, assado. O pai não faz. É igual com dependência química. Eu digo o seguinte, e depressão é a mesma coisa. Se a família não participar na reabilitação do indivíduo, o indivíduo não sai. A depressão é a mesma coisa. Se a família não pegar e toda a família dizer, nós vamos fazer um tratamento, todos nós, não sai, gente. Não sai. Porque eu ouço as mães falarem, mas não sou eu que bebo, é meu filho. Mas não sou eu que uso droga, é meu filho. Mas não sou eu que tenho depressão, é meu marido, é minha esposa. Mas se vocês não participarem, vocês não tiram os seus familiares da adicção, da dependência, daquele processo. Não consegue sair sozinho, porque a adicção, a dependência química é uma doença. A depressão é uma doença. E que se não for tratada como tal, com medicamento, com espiritualidade, com atenção, você não tira. Você não tira a pessoa do fundo do poço. Então, na verdade, o que eu percebo aqui? As pessoas querem também terceirizar, que os espíritos resolvam essa bucha, esse problema. Eles não vão resolver. Porque eles vão dizer assim para nós, tenha paciência, resolva você. É o teu fardo. É para você aprender a amar, é para você aprender a buscar espiritualidade, é a tua cura também, e faz parte da tua cura. Porque ninguém quer. Porque é difícil. Sabe por quê? Porque nós dissemos assim, mas não sou eu que estou doente. Aí você vem 1, 2, 3 vezes, mas estou deixando a novela, estou deixando o churrasquinho, estou deixando isso, estou deixando aquilo. Então, o ente querido não é caro para você. Você só vai perceber que ele é caro para você quando ele desencarnar. Ou quando ele desencarnar e te perturbar, e te levar para o centro. Porque é assim que acontece. É assim que funciona. Então o exercício do amor se conquista, o exercício do autoconhecimento, do amor, do auto-amor, se conquista no conflito mesmo. A gente fortalece isso no conflito, no dia a dia, na guerra, nos leões que a gente tem que matar, como você disse. Aí não tem só um leão, tem uma hiena, tem um urso polar, tem né, e assim vai indo. Tem uma sucuri. Então o que nós precisamos é ter um olhar diferenciado, porque a epidemia só vem se alastrando. E aí servem de um alerta para a sociedade.
servam de alerta para a sociedade. Aí você imagina o seguinte, dentro desses processos, existem também os processos espirituais, os processos expiatórios. Então, quando Jesus diz para nós assim, vinde a mim, eu comentei isso semana passada, vinde a mim, eu vos aliviarei. Vinde a mim, e toma da água que eu bebo, que é a espiritualidade, é uma fonte fecunda. Sabe onde encontra isso, gente? Dentro de nós. Você vai encontrar essa fonte fértil, fecunda, dentro de si próprio. Dentro de si próprio. Então, é um alerta para todos nós. Aí compete analisar qual é realmente o meu tesouro. Eu convido a vocês verem o filme e tem o livro do Augusto Cury, o Vendedor de Sonhos. Assistiram o filme? Assistiram o filme? Quem não assistiu, assista. Vendedor de Sonhos. É uma lição de autoconhecimento. É uma lição de que mostra o que é realmente necessário e o que é supérfluo. Faz a gente analisar um montão de coisas. Faz a gente se questionar um montão de coisa. Que é o que a doutrina também faz com a gente. A doutrina espírita faz a gente pensar, faz a gente se questionar o que vale a pena, o que é necessário, o que é supérfluo, o que é importante agora. O que é realmente importante para mim agora. Eu sei que não é fácil os processos de dores, a gente quer se livrar, né? É assim, eu preciso me livrar, então de início a gente terceiriza. Mas a dor sempre tem algo para nos ensinar, o sofrimento sempre tem algo a nos ensinar. Tem algo a nos mostrar. Sempre tem um lado positivo disso tudo. Ele é um bom indicador de acharmos os verdadeiros tesouros, a dor. Se a gente insistir. E se a gente não desistir de si próprio. Eu digo assim, não é desistir, né? Porque as pessoas quando chegam, ou qualquer religião, porque eu acho que o papel da religião é despertar a espiritualidade. Esse é o papel fundamental, é fazer com que as pessoas pensem, que elas se conheçam, que elas se aceitem, que elas se amam. E que elas vão se educando por si só. Que nesse processo, as pessoas vão se educando, vão se transformando, vão se melhorando, vão se tornando pessoas melhores, porque aprendem a amar. Não por uma questão das penas eternas que foram imbuídas nas nossas mentes, né? Como pecado, isso não pode porque é temor. Não é isso. É um processo de consciência, de autoconsciência. É um processo de autodomínio. Isso é o processo da religião. As pessoas ainda, e mesmo dentro do espiritismo, as pessoas quando começam a frequentar o espiritismo, ou a casa espírita, elas começam a ter uma significante melhora, uma significante transformação. E aí elas, de início, passam a frequentar por causa da casa espírita, por ser um trabalhador da casa espírita, ou por gostar. E quando vão embora, por qualquer situação que possa ocorrer dentro de uma casa espírita, porque vão ocorrer muitas situações dentro de uma casa espírita, porque nós somos imperfeitos. A pessoa desiste. Mas, na verdade, ela não está desistindo da casa espírita, ela está desistindo dela. É dela. É dela. É dela. Dela se conhecer. Então, o objetivo da doutrina espírita, individualmente falando, para cada um de nós aqui, é dizer assim, se eduque. É para você. Não é para fulano, A, B, C, D, ou E, é para você. Aproveite, veja o que você pode se tornar melhor dentro do conhecimento espiritual que você está estudando, que você está ouvindo. É para você, não é para o teu vizinho, não é para o teu parente, não é para o teu marido, não é para a tua esposa. Ah, mas era ele que devia estar aqui, era ele que tinha que ouvir isso, era ela. Não, é você, somos nós. Porque se cada um de nós voltar para si e dizer, é um remédio, esse é meu remédio,
Não importa o que vem acontecer, é o meu remédio, é o meu caminho, é o que eu quero. Porque, na verdade, religião, ainda a gente precisa dos templos de pedra. Eu tenho uma inveja lascada, e vou dizer para vocês, quando eu vejo pessoas de uma ética que não precisam de religião. Aí a gente se questiona, mas caramba, né? O indivíduo não é norteado por nenhuma religião, é por ele mesmo, porque ele conquistou. É aquela história do Chico, que a mulher chega para o Chico e diz assim, nossa, Chico, meu marido é tão bom, eu queria tanto que ele viesse para a doutrina, né, ele iria colaborar tanto, mas é uma pessoa tão boa, isso, aquilo. Aí o Chico disse assim, bom, se ele é tão bom, ele não precisa da doutrina espírita, ele já vive a doutrina espírita. Ética, espiritualidade. Quando eu falo inveja, é nesse sentido. A gente precisa estar aqui. Eu preciso estar aqui. Eu preciso educar o meu espírito. Eu preciso educar a minha mente. Eu preciso me dar o remédio para que o homem velho não volte, para que eu não tenha recaída as velhas tendências. Poxa, Eduardo, mas 20 anos que você está na doutrina espírita, ou até um pouco mais, você acha que ainda... Sim, claro. É um exercício. Se a gente para, a gente volta. É igual a educação alimentar. Deixa de se educar na sua questão alimentar para ver se a gente não volta a engordar. É assim que funciona. Por quê? Porque é necessário disciplina. É necessário autoconhecimento. Se o indivíduo pode comer doce, eu não posso. Se o indivíduo pode tomar um gole de cerveja, eu não posso. A vida funciona assim, e é escolha. Você escolhe o final da sua trajetória. E é uma grande luta que a gente percebe, não é com ninguém, é com a gente. Também não são com os obsessores. Se enganam que é com os obsessores. Ah, estou travando um duelo com os meus obsessores. Se enganam. É com você. Não são com eles, não. Porque eles só te usam de instrumento, eles só te incentivam para que você continue sendo aquela mesma pessoa. Temperamental, nervosa, explosiva, aborrecida, rancoroso, magoado, vingativo, vicioso. Porque é o papel deles fazerem isso, porque ainda estão presos à ignorância. Mas no final das contas, somos nós conosco, não são com eles. Não são com eles. Por isso que nós precisamos da religião. A religião então é importante, Eduardo? Ela é importante. Ela é educativa. Por isso que nós precisamos da mediunidade. A mediunidade é importante? Muito. Ela é educativa. Ela faz a gente exercer virtudes na prática dela, na moralização. Por isso que mediunidade sem moralização, sem conhecimento, é um barco à deriva. Porque não adianta falar nada, 40 anos... curando cirurgias, se o indivíduo não aprendeu a se moralizar. Por isso que ele veio com a mediunidade. A mediunidade, ele veio para se moralizar. É a nossa condicional. A nossa condicional é essa. E se eu fizer o serviço direitinho, olha só que legal, ainda eu posso voltar para minha casa, eu posso ter uma vida bacana. Se eu não fizer o serviço direitinho, aí pode ser que eu fique preso a um hospital psiquiátrico. Então nós precisamos ter o conhecimento das questões espirituais simplesmente para nos educar. Por que eu estou fazendo isso? Essa é a prerrogativa que nós deveríamos ter. Por quê? Para quê? Para que eu faço isso? Para que isso me serve? Porque senão é tempo jogado fora. E aí não adianta nada falar 40 anos de doutrina, 40 anos de espiritismo, 50, 60. Olha só, para quê? Isso te serviu para quê? Porque primeiro é conosco. Para que te serviu? O que nos tornou melhores? Então é um processo educativo, é um processo de autoconhecimento, de disciplina, né? De reforma, de reconhecer os limites, até aqui eu posso chegar, não vou ficar me testando.
A questão 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas? Olha só. Os espíritos cuja influência é repelida porque eu mudei. Porque estou ali, né? Nós estamos ali trabalhando, vigiando, buscando espiritualidade, deixando velhos hábitos, ações, enfim, cultivando coisas salutares na minha mente. Eles renunciam, eles deixam de nos tentar? A resposta: que queres tu que eles façam? Pergunta o Espírito de verdade para nós. Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Olha só. Não conseguem mais ter atuação na nossa mente. E nem, se não tem atuação na nossa mente, não tem atuação no corpo físico. Porque a gente se conheceu, porque se educou e vem se transformando. E aí nós criamos um campo áurico, uma vibração ao nosso, uma boa vibração ao nosso redor. Eles não conseguem chegar, porque tem uma boa vibração. Então eles são repelidos. Só que assim, eles só ficam nos analisando. Eles ficam analisando a nossa conduta. Eles analisam a nossa conduta diariamente e a todo momento. Se eles perceberem uma brecha por uma má conduta, por uma invigilância nossa, a gente abre o campo vibracional para eles. Lei da sintonia. Pensamento atrai pensamento. Por isso que Jesus fala da importância de se orar e vigiar sempre. Orar e vigiar sempre. Orar e vigiar. Porque nós não sabemos o momento da investida. Nós não sabemos. Uma hora a gente pode ter um deslize e ali sofrer um assédio. Por isso que é necessário o autoconhecimento, a oração, a vigília. E não é só a vigília aonde os encarnados estão me vendo, aonde eu estou numa multidão. É fora dessas situações, é no nosso dia a dia. Então eles ficam à espreita. Se de repente nós não dermos abertura, eles não vão ter influência. A questão 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Vamos ver a resposta. Por que meio se pode neutralizar essa influência? E aí, gente, eu não estou dizendo que é só dos espíritos desencarnados. Vamos pensar também dos espíritos de encarnado para encarnado. Como que a gente pode neutralizar as influências diárias na nossa sociedade? Onde nós somos influenciados por pessoas, positivamente e negativamente. Como também nós influenciamos os nossos filhos e outras pessoas, amigos, colegas, parentes, positivamente e negativamente. Nós também. Então, como que nós podemos neutralizar essa influência de todas as ordens? Como que a gente consegue? Olha o que ele diz: fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruir o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar pensamentos, sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tornam por vossa fraqueza. Esses são os mais perigosos, né? Aqueles falsos elogios. Quando a gente não conhece, não se conhece, a gente permite ser tomado por falsos elogios. Olha, você é uma pessoa maravilhosa. Olha, você é uma pessoa iluminada. Isso é um perigo, né? Essa pessoa iluminada é um perigo, né? Olha, você é uma pessoa do bem. Olha que você é isso. Aí me vem aquela frase de Jesus, quando o menino diz, né? O menino rico diz: bom mestre. Jesus olha e fala: bom é Deus. Bom é Deus. Olha Jesus em toda a sua sapiência,
em todo o seu conhecimento, em toda a sua vivência, ele não se permitiu o título de bondoso. O único título que talvez ele permitiu foi de mestre, mas nem de bondade. E olha que Jesus para nós é a expressão maior da bondade. Jesus diz, bom é Deus. Então, quando isso começa a insuflar o nosso ego, o nosso orgulho, vem massagear, não, você está certo, né? Você é uma pessoa do bem, você é iluminado, você é isso, você é aquilo, você não sei o quê, sabe? Vem nos tirando do caminho, vocês podem perceber, vocês podem ter a consciência que esse encarnado está sendo inspirado por um mau espírito. É o que diz Jesus a Pedro. Quando Jesus fala lá, é necessário que o Filho do Homem passe pelos sacrifícios, isso, aquilo, que ele está falando dele, né? Que ele vai ser traído, vai ser negado. O Pedro já leu o primeiro a levantar. Espalhafatoso, o Pedrão, né? É o primeiro a levantar. Não, mestre. Isso não vai acontecer porque eu vou estar com você. Jesus olha para ele e diz assim, se afasta de mim. Não é isso que ele fala, Jesus a Pedro? Pedro estava sendo inspirado pelo mau espírito. Se afasta de mim. E ainda diz o Pedro, você vai ser o primeiro a me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará 3 vezes, Pedro. E põe o Pedro no lugar dele. Por quê? Porque as inspirações são sorrateiras. É como também, né, quando a gente quer induzir as pessoas ou influenciar pessoas ao nosso favor. Estou falando de encarnado para encarnado. Né? Aqueles que têm a capacidade de poder de persuasão, do magnetismo, abusam do carisma, né? Ele percebe naquele indivíduo lá, olha, aquele indivíduo pode ser conivente para mim em algumas situações, eu vou me aproximar dele. Então eu tenho interesse na amizade, aí eu começo a participar da vida dele, né? E a gente conhece pessoas assim. E a hora que vê, passou a rasteira. E a gente também acaba agindo desse jeito, com os nossos filhos, com as pessoas, quando a gente quer alguma coisa para nos favorecer, ou para nos agradar, ou para não sermos contrariados. Então, existem influências de todas as maneiras. O orar e vigiar serve para que a gente não só caia em armadilhas espirituais, não, mas que a gente aprenda a pensar, que a gente aprenda a ser senhor do nosso próprio destino. Opa, espera um pouquinho, deixa eu analisar isso. Opa, espera um pouquinho, deixa eu pensar. E mesmo com amigo, mesmo com as pessoas, opa, deixa eu pensar, deixa eu refletir, deixa eu analisar, porque é importantíssimo o crivo da nossa razão. É importantíssimo, né, nós sermos tutores da nossa existência. Muito importante. Eu preciso chegar às minhas próprias conclusões, e a doutrina nos ensina isso. Se a gente pegar o livro dos médiuns, é uma bússola que sempre está batendo em livre-arbítrio e fé racional, sempre. Analise as comunicações, analise os fluidos, analise isso, analise aquilo, analise, coloca. O Kardec sempre está colocando esse ponto de interrogação. Sempre coloca um ponto de interrogação. Os espíritos a mesma coisa. Por isso que se faz necessário refutar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque uma vez que você aceitou a mentira, você se escraviza na mentira. E geralmente a mentira, ela é escravizada no estado de ignorância, da maldade. Onde todos ficam enraizados, presos. A liberdade de consciência, o crivo da razão, nos dá essa liberdade. Nos dá a liberdade. De saber o que é bom para mim. Por isso que nós temos que encaminhar os nossos filhos, aqueles que estão ao nosso redor, que estão sobre a nossa guarda, por um
pequeno período, nós temos que encaminhá-los ao desenvolvimento das nobres emoções, respeitando também a liberdade deles, respeitando a individualidade, mas ao desenvolvimento das nobres emoções. Sempre levando aos nossos pequenos o caminho da verdade, da transparência, de se aceitar. Sempre. Por isso que é muito importante nós mostrarmos aos nossos pequenos o caminho da vida espiritual, o caminho da verdade, que está na consciência. E fazer com que os nossos pequenos pensem, se você estivesse no lugar dele, você faria diferente? Se fosse com você, você faria diferente? É muito importante despertar isso na consciência deles. É muito importante fazer com que eles sejam ensinados a se colocar no lugar do próximo, para encontrar em si o que é a verdade. É muito importante isso. É muito importante, porque, vou dizer uma coisa a vocês, na questão da dúvida, como diz um amigo, não faça, porque já está errado. Se teve dúvida, não faça, porque a dúvida já leva ao caminho do erro. E aí tem um outro pensador que diz, quando você entrar em estado de oração e pedir a Deus, não é uma, 2, 3, quantas vezes for necessário, e tiver olhos para enxergar e ouvidos para ouvir no seu coração, e sentir o seu coração pulsar verdadeiramente, vibrar, essa é a resposta de Deus. Essa é a resposta de Deus. Não tome nenhuma decisão que lhe seja conveniente à acomodação material. Não tome nenhuma decisão que é conveniente, que no qual desenvolva o seu crescimento somente profissional. Ou amigos. Tome decisões que façam o seu coração realmente vibrar. Porque ali está o teu tesouro, ali está a tua verdade. As tentações que o Cristo dizia, simbolicamente, quando a gente estuda aquelas tentações, né, que são 3, a irmã Teresa de Jesus diz que as 3 simbolizam poder, ter e prazer. É a porta larga que o mundo material nos oferece e que nos afasta da nossa essência. É a porta larga que no qual a gente busca de imediato a fama, o reconhecimento, o aplauso das pessoas, e automaticamente a gente acha que isso é afeto, que isso é carinho. E se engana. Porque se você perder isso, você não tem mais nada na tua vida. Então nós precisamos buscar a porta estreita, que é da vigília, que pede sacrifício, que pede renúncia, que é difícil mesmo. Que às vezes, né, certos caminhos não podem ser encurtados, é necessário que eu trafegue em linha reta mesmo, suportando os espinhos, suportando as dificuldades, porque é esse caminho que vai me levar à porta estreita, à porta da felicidade, à porta da paz de consciência. E automaticamente é o que nos afasta dos espíritos embusteiros, enganadores, pseudo-sábios. Só para a gente encerrar, eu vou ler a questão 470. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal, que assim colocam em prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é uma missão que cumpre, onde está a responsabilidade deles? Então Kardec pergunta, esses que ficam nos inspirando, é uma missão deles? Eles têm que fazer isso? E qual é a responsabilidade deles? Se é uma missão, qual é a responsabilidade deles? Por exemplo, um indivíduo que chega ao suicídio, que parte as vias do suicídio, mas que recebe uma inspiração enorme desses espíritos, dizendo a ele, se suicide, se suicide. Eles têm alguma responsabilidade? É uma missão isso? A resposta,
Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Ninguém nasceu para ser suicida, homicida, corrupto ou qualquer outra coisa. Ninguém. Não, isso não é missão. Isso é escolha da nossa parte. Isso são as nossas tendências, no qual nós demos vazão. Nós demos vazão a ela, ao velho homem. Então, isso não é missão de fazer o mal. Ninguém veio para praticar o mal. O indivíduo pratica o mal por escolha dele, porque ele não conseguiu vencer a si próprio. Quando ele o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, lhe suporta as consequências. Então, quer dizer, ele está fazendo porque é escolha dele. Como também ele pode escolher não mais fazer o mal e dizer, agora eu quero fazer o bem. O mal que eu fiz, perseguindo as pessoas, perturbando as pessoas, levando a elas a um mau caminho, agora eu vou fazer o bem. Também é uma escolha. Então, ele tem consequência? Ele tem consequência, sim. Ele tem consequência também. Deus pode deixá-lo para fazer-vos experimentar, mas não lhe ordena, e está em vós a repeli-lo. Então a gente percebe, gente, que guerra, fome, obsessão, suicídio, não vem de Deus. Vem de nós. É escolha nossa. É escolha nossa. Como também, quando nós cansarmos disso coletivamente, quando a gente dizer assim, coletivamente, basta, não queremos mais sofrer, por escolha nossa, vamos escolher agora a redenção, vamos escolher o bom caminho. Aí a gente vê a manifestação de Deus. Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus não é holocausto. Por isso que eu discordo completamente quando se diz assim, o caminho daquele indivíduo era da maldade. É escolha. Por isso que eu discordo quando as pessoas dizem assim, no holocausto, os judeus que lá sofreram o holocausto, eram espíritos de tal época, e aí então, também discordo disso. É escolha. Escolha. Tudo é escolha. Fica claro para nós que a cada nova reencarnação, cada nova existência, a gente tem a escolha de escrever de uma maneira diferente no livro da vida. É escolha. Eu vou encerrar com uma frase do Benedito, que uma vez questionaram a ele o seguinte, olha, eu conheci uma pessoa, mas descobri que essa pessoa é casada, e mora com uma mulher, mas ele diz que está separado. E aí ela perguntou o que o senhor acha. Ele diz assim, a gente escolhe o papel. A gente escolhe o papel. Esse papel lhe compete, lhe serve, você quer ele? Escolha. Mas eu estou envolvido, eu estou apaixonado. Mas antes de estar envolvido ou apaixonada, você tem que ter amor próprio. Porque se você não tiver amor próprio, você escolhe qualquer papel para atuar. E qualquer papel para você serve. Então é escolha. Essa questão de dizer, é meu karma. Aí a gente precisa ter muita karma mesmo, pelas escolhas erradas. Porque não é. Muitas aflições são escolhas dessa vida. Escolhas errôneas. E muitas aflições do passado, que poderiam ser piores nessa existência, mas eu escolho suportar com resignação, com perseverança, elas podem também ser sanadas. O amor cobre multidão de pecados. Escolha. Cada um de nós aqui escolhe o papel no qual quer atuar. Você quer ser papel de amante, quer ser papel de corrupto, quer ser papel de homicida, de traidor, não importa. É escolha. É o legado seu, é o papel. O seu papel vai deixar um legado. Você escolhe. Foi o que o Benedito disse. Isso ficou bem claro. Agora, para que a gente não venha escolher qualquer papel ou qualquer roupa que lhe caiba bem, acha que caiba bem, se ame. Procure se amar. Procure na tua consciência qual é o caminho que você deve percorrer realmente.
Qual é o caminho que você deve trilhar? Você vai ter a resposta. Você vai ter a resposta. Mas lute, não desista de si próprio. Não espere que vai ser fácil. Não espere que não vai ter as aflições, porque vai ter os problemas, vai ter as aflições. Mas se você escolher suportar tudo isso de uma maneira leve, de uma maneira altruísta, de uma maneira amável, de uma maneira do bem, por mais que as pessoas estejam buscando o caminho, aquele caminho de corrupção, de vantagem, e nos chamem de bobo. Ah, você é um bobo, você é um trouxa. As pessoas fazem qualquer coisa de você, mas é preferível que você esteja quites com a tua consciência, com você próprio. Sabe por quê? Porque uma consciência pesada, ela vai ter que aguentar o ranger de dente. Ela vai ter que aguentar o choro. Ela vai ter que aguentar a consciência pesada. E o tempo que não volta mais. É como diz o irmão Benedito, o tempo que não volta mais. E um tempo perdido. Você vai ter outra, mas é um tempo perdido. Então, que saibamos escolher bem os nossos papéis, só isso. Saiba quem é você, se ame, se preserve, seja prudente. Não faça o que todo mundo faz, mas faça aquilo que o teu coração verdadeiramente manda com que você faça. Que Deus nos abençoe a todos nós. Para alegria e